Samuel, 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, parte B. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, parte B. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Irmãos, essa passagem ela vai ser a base para essa série que tem por nome Elemento Surpresa, onde nós queremos mostrar, trazer para você a visão de Deus sobre a sua vida, não a sua visão, os seus olhos carnais, até onde eles podem ver, não a visão daqueles que estão ao seu redor, não a visão da sua família e não pela visão de seus amigos, mas nós queremos trazer hoje a visão de Deus sobre a sua vida, o que Deus te chamou, o que Deus diz sobre você, quem Deus diz que você é, não aquilo que nós achamos, não aquilo que as pessoas dizem, mas o que Deus diz sobre mim e sobre você. E para começar essa mensagem, essa semana tá um filme na internet, um filme nos cinemas que está à tona na internet, está à tona nos cinemas, no Instagram. Vocês devem ter acompanhado o lançamento do filme O Rei Leão. E esse filme, ele nos traz, uma parte desse filme nos traz uma lição de vida enorme. Se a gente for parar para analisar, você já deve ter visto o filme. Se não viu o filme, deve ter visto o desenho. Se não ter visto o desenho, deve conhecer a história. É um filme muito conhecido. E uma parte desse filme, ele vai nos trazer uma história de um pequeno leão. Um leão chamado Simba, ao qual a história vai dizer que esse leão, ele viu seu pai morrer. Mas o seu pai, antes de morrer, começa o filme dando algumas lições de vida. Começa o filme dando alguns aconselhamentos para aquele leão, como ele deve agir, quem ele é, o que ele deve fazer, o que ele nasceu para ser, como ele deve reinar, como ele deve servir. Mas o pai dele morre. E esse leão, ele é convencido pela história do filme, pelo seu tio, de que ele é o culpado. Ele dá ouvidos ao seu tio de que ele é o culpado da morte de seu pai. E o que ele faz? Ele foge. Esse pequeno leão que tinha o destino de ser o rei, que tinha o destino de ser o líder, que foi chamado para reinar, ele foge. E nessa aventura, nessa fuga por ter dado atenção àquilo que as pessoas diziam sobre ele, ele encontra um suricato, ele encontra um javali, onde a história vai chamar de Timão e Pumba. E o filme não conta isso, mas nós podemos tirar isso como lição, ao qual esse javali, esse suricato, eles entram em si e pensam: ele é um leão, ele é jovem, ele ainda é uma criança, mas ele é um leão, e nós somos presa para ele.
Então o que eu vou fazer? Eu vou convencê-lo de que ele não é leão, para que depois eu não seja presa dele. E a história desse filme vai contar que o Timão e Pumba explica, dá uma nova filosofia de vida para aquele leão, onde faz aquele leão desacreditar e esquecer os seus problemas, mas além disso, que a história também não vai contar, o verdadeiro motivo é esquecer, fazer o leão esquecer de que ele é leão. E vai dizer, o filme vai mostrar que a partir dali em diante, aquele leão ele vai seguindo sua vida com esses dois amigos, comendo largatas, comendo insetos. Um leão que nasceu para reinar, que nasceu para ser rei, que nasceu para ser o líder, começa a andar despercebido como um qualquer. Começa a andar despercebido comendo qualquer coisa. E o que isso nos mostra? Que muitas das vezes nós também, mas em determinado momento, o filme vai mostrar que um macaco com cajado chega até aquele leão, Simba, e bate na cabeça dele. E o que aquele macaco quer dizer? Ei, o que você está fazendo? Desperta. Você é leão, você é rei, você é líder. Você não foi chamado para estar comendo largatas, para estar comendo insetos. Você foi chamado para reinar. E muitas das vezes em nossas vidas, nós que fomos chamados por Deus, estamos vivendo despercebido, como um qualquer. Estamos vivendo despercebido, esquecendo daquilo que Deus disse que nós somos, esquecendo daquilo que Deus estabeleceu sobre nossas vidas, e começamos a viver de qualquer forma. Mas aquele macaco desperta, diz: você é leão, e leva aquele pequeno leão que cresceu, mas que continua desacreditado sobre quem ele é, e sobre um lago. Ele vê o reflexo de sua face, e ele vê a imagem de seu pai em si mesmo. E ele vê, naquele momento ele cai em si, que ele é leão, que ele é rei, que ele é herdeiro, que tem um trono à sua espera, que ele foi chamado para reinar. Muitas vezes é assim também nas nossas vidas. Nós esquecemos daquilo que nós somos chamados, daquilo que Deus disse que nós somos, por dar ouvidos aos que estão ao nosso redor. Mas também, por outra parte, tem a questão de quando nós mesmos desacreditamos de nós. Um lado é quando nós damos ouvidos e esquecemos daquilo que Deus disse. Quem Deus disse que você é e quem Deus disse que eu sou. Mas por outro lado, quando nós começamos a olhar a partir de nós, enxergar a partir do que nós conseguimos ver, e esquecemos da visão de Deus sobre nós, e nós começamos a desacreditar do que Deus nos chamou para fazer. Não é ninguém que está falando, é nós mesmos, o nosso interior. Nós começamos a dar ouvido para nós mesmos e esquecemos da voz de Deus. Começamos a dar ouvidos para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para o nosso momento, e esquecemos daquilo que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas. E vamos aprender com Pedro. Pedro foi esse cara na Bíblia. Pedro nos dá esse exemplo. A Bíblia vai dizer lá em Lucas capítulo 5 que Pedro é chamado por Jesus.
Jesus está pregando à beira de um lago de Genezaré e a multidão o aperta. E ele vê 2 barcos e quando ele sobe em cima de um barco é o barco de Pedro. E dali mesmo ele prega. E você deve conhecer a história. E depois Jesus leva Pedro para mais distante, manda ele lançar a rede, faz milagre, transborda de peixe. E a partir daí a palavra vai dizer que Pedro, naquele momento, ele se lança aos pés de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Pedro, para ele mesmo, na visão dele, ele era pecador. Na visão dele, ele não era nada. Jesus, eu sou apenas um pescador, não tenho estudo, não tenho nada para oferecer, não sou ninguém relevante na sociedade, não tenho status, não tenho muitos seguidores. Senhor, afaste-se de mim. E a palavra de Jesus em seguida é: calma. Ei, Pedro, não te espantes, porque eu, a partir de hoje, declaro: tu serás pescador de homens. Na visão de Pedro ele não era nada. Na visão de Deus ele era pescador de homens. E a palavra vai dizer que Pedro começa a andar com Jesus. Pedro começa a ser mentorado por Jesus. Começa a aprender com Jesus. Mas chega em determinado momento em Mateus capítulo 14, Evangelho de Jesus Cristo, onde segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, versículo 22, a palavra vai contar a história de uma tempestade. Os discípulos estão estão no mar e uma tempestade forte, os ventos fortes começam a bater naquele barco onde estão os discípulos. E nesse exato momento, onde o medo está sobre aqueles discípulos, a palavra vai dizer que um homem vem andando sobre as águas. E esse homem era Jesus, o mestre deles. Mas a palavra vai dizer que também nesse momento eles não reconhecem que era Jesus. E eles têm medo. Eles tremem de medo. E chegam a dizer: é um fantasma. Quando eles dizem é um fantasma, Jesus se apresenta. Jesus diz: calma, não se espante, sou eu. E quando ele diz quando ele fala isso, a palavra vai dizer que um homem fala, um discípulo fala, e é Pedro. Pedro, que foi chamado para ser pescador de homens, tem a ousadia de falar: se és tu, manda eu ir andando sobre as águas até o teu encontro. E Jesus diz: vem, pode vir. Você é o único, então venha. Os outros vão ficar lá, na zona de conforto. Mas você entendeu o que eu disse sobre você, o que eu estabeleci sobre você? Então venha, ande sobre as águas. E a palavra vai dizer que naquele momento, imagine a cena, se coloque dentro da história. Os ventos fortes, a tempestade. Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Pedro está indo ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Mas em determinado momento, Pedro para. A palavra vai dizer que ele começa a reparar nos ventos fortes, na tempestade. E Pedro afunda. Jesus disse: venha. Jesus deu uma ordem, Jesus deu uma palavra: caminhe sobre as águas. Mas Pedro desacreditou. Pedro esqueceu. Agora minha pergunta é: Pedro
desacreditou de quem? De Jesus? Não. Pedro sabia que era o mestre. Pedro sabia o poder que ele tinha. Pedro estava vendo Jesus sobre as águas. Pedro estava andando com Jesus, conhecia e tinha visto os milagres que ele fazia. Mas quando ele repara nos ventos fortes e nas tempestades, ele perturba dentro dele mesmo. E ele começa a reparar na situação. E Pedro começa a desacreditar, começa a esquecer daquilo que Deus estabeleceu sobre ele. E Pedro afunda. Pedro afunda. Mas ele pede socorro. Deus pega pela mão e retorna para o barco. Por um momento que Pedro esqueceu quem ele era a partir da visão de Deus, ele afundou. Por um momento em que nós esquecemos daquilo que Deus nos chamou e quem Deus disse que nós somos, nós afundamos. Esse é o lado de quando nós desacreditamos de nós mesmos. João capítulo 21 vai dizer outra passagem onde Pedro novamente desacreditou. Pedro tinha negado Jesus. Pedro tinha fugido e chorado amargamente, a palavra vai dizer. E chega em João capítulo 21, a palavra vai dizer que Pedro está com todos os discípulos e declara, ele faz uma declaração. A Bíblia é clara. Vou pescar. Pedro está dizendo, eu vou voltar à minha antiga vida. Para nós pode ser algo normal, vou pescar. Mas para Pedro não. Para Pedro tinha um sentido espiritual. Porque Deus disse, você a partir de hoje será pescador de homens. Quando Pedro declara, vou pescar, ele está dizendo a Jesus, eu vou voltar à minha antiga vida. Eu vou largar tudo que eu vivi com o mestre e eu vou voltar a pescar peixes. E a palavra vai dizer que Pedro é tão influente que todos os outros discípulos dizem, quer saber, eu vou contigo também. Pedro novamente, quando ele desacredita, quando ele esquece o que Deus disse, o que Jesus disse sobre ele, ele cai novamente. Ele afundou. E agora ele volta para a sua antiga vida. Pedro volta a pescar peixe quando foi chamado para ser pescador de homens. E Pedro nos dá esse exemplo. Mas novamente, Jesus chega até ele. Quando ele afundou, Jesus pegou-o pela mão e levantou. Novamente Jesus vem. Chega à beira daquele mar. João capítulo 21 vai dizer. E lança uma palavra. E diz, ei. Tem peixe aí? Pedro declarou que ia pescar. Passou a noite toda tentando pescar. E a palavra vai dizer que ele não pescou nada. Pedro tem uma empresa de pesca. A palavra vai dizer lá em Lucas capítulo 5, que quando o milagre acontece, ele chama os seus sócios para ajudarem com outro barco, porque tem muito peixe. Pedro era um empreendedor. Você acha que Pedro, 3 anos sem pescar, tinha esquecido de pescar? Pedro era bom no que fazia. E com ele também estava Tiago, João, que também era pescador. Mas eles não pegaram nada. E Jesus chega assim na beira do mar, ó. Ei, tem peixe aí? Ei, tem alguma coisa aí? E eles vão dizer, não pegamos nada. E Jesus vai dizer bem assim, lança a rede do outro lado. Olha o sentido espiritual que tem nas palavras de Jesus. Ei, a noite toda, pescadores experientes não pegaram nada. Pega essa rede e lança do outro lado.
E quando eles fazem isso, as redes vêm cheias de peixe, transbordando de peixes. Pedro começa a voltar, eles percebem que é Jesus. Pedro começa a voltar ao seu entendimento e ver que Jesus novamente está chamando ele. E ele entende novamente, e Pedro entende que ele foi chamado para ser pescador de homem. E Jesus está dizendo: lança a rede para o outro lado, ei, muda de lado. Ele se converte novamente, Pedro. Muda de lado, conversão. Eu não te chamei para ser pescador de peixe, eu te chamei para ser pescador de homem. E Pedro, após ter desacreditado nele, Jesus o chama e declara uma palavra. E você vai conhecer, você conhece a passagem onde a palavra vai dizer que Jesus faz 3 perguntas a Pedro. Pergunta 3 vezes se ele o ama. E Pedro vai dizer que sim. E Jesus dá um destino para ele. Então, apacenta as minhas ovelhas. Então agora Pedro é pescador de homem. Pedro voltou. Pedro caiu quando desacreditou de si mesmo. Não foi ninguém que precisou falar nada. Não foi ninguém que precisou dizer que ele não era nada e que ele não era pescador de homem. Foi ele mesmo quem desacreditou dele. Ele começou a enxergar com os olhos dele e esqueceu da visão de Deus. Mas Deus diz: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você é pescador de homens e a partir de hoje você é líder. O que eu digo, Pedro, sobre você é que você é líder. Você pode desacreditar, você pode não acreditar em você mesmo, mas eu acredito em você. Eu digo que você é pescador de homens e você é o líder. E a partir daquele momento, Pedro é o líder da igreja. Jesus volta para o Pai e Pedro se torna um líder da igreja, se torna um líder dos discípulos. E a palavra vai dizer que Pedro, quando entendeu o que Jesus dizia sobre ele, na sua primeira pregação, 3.000 pessoas se convertem. A palavra vai dizer que Pedro, quando entendeu quem ele era a partir da visão de Deus, a sombra dele curava as pessoas. Porque ele entendeu o que Deus diz sobre ele. Muitas vezes nós caímos por conta que nós damos atenção ao que outras pessoas falam, mas também muitas vezes nós caímos pelaquilo que nós desacreditamos de nós mesmos. Nós acreditamos que nós não fomos chamados e caímos. Mas Deus está dizendo hoje, está estabelecendo hoje uma nova aliança contigo. Ele está dizendo: eu te chamei, eu te declarei sobre líder. Na tua rua, no teu bairro, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, eu te chamei para ser líder. A palavra vai dizer, se nós formos olhar para o Gênesis, para a origem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra vai dizer que Deus deu autoridade a Adão para dominar sobre tudo que ele tinha feito. Ei, quer entender o verdadeiro significado de tudo? Vai na origem. A teologia quer entender o significado das palavras? Vai na origem. Vai no hebraico, vai no grego. Quer entender? Vai na origem. No Gênesis. A palavra diz que, Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus deu autoridade a Adão para dominar sobre tudo que estava sobre a terra. Deus te colocou nessa terra para dominar. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 20, a palavra vai te chamar de embaixador. Embaixador de Cristo nesta terra. Embaixador representa uma nação dentro de outra nação. Você foi chamado para ser líder, você foi chamado para dominar. E você foi chamado para ser embaixador, para representar o céu na terra. Essa é a visão de Deus sobre você. Você vai entender que a visão de Deus sobre você é para ser líder, é para dominar, é para mudar uma geração. E para fechar, o que Deus diz que nós somos? Algo mais. Deus vai dizer que nós somos, a palavra vai dizer
Romanos capítulo 8, versículo 16 e versículo 17, vai dizer que nós somos também filhos de Deus. A partir de agora, nós somos filhos de Deus. E não só filhos, mas também nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Ei, você é filho do rei. Você é herdeiro do rei. Você foi chamado para reinar. Você foi chamado para mudar, para liderar. Deus diz sobre você: você é leão. Você é rei. Não acredito no que as pessoas dizem quem você é. Eu digo que você é rei e você é leão. Para fechar, preste atenção. Ouça a voz de Deus. Entenda o que Ele diz a seu respeito. Aceite o processo e viva o propósito.